Opa, tudo bem? Como você está? Hoje aqui tá quente pra caramba, calor pra caramba, mas estamos aqui mais um dia, não importa se esteja calor, não importa se esteja frio, vamos continuar a ler a palavra de Deus nesse projeto maravilhoso que Ele tem nos concedido de ler a Bíblia por durante um ano. Hoje nós vamos ler Tobias, do capítulo 4 até o capítulo 8, ok? E cara, vou dizer para você aí que hoje nós temos muita coisa para falar aqui. A palavra que Deus preparou para a gente no dia de hoje é especial. Nós temos muita coisa para poder aprender. Então já pega aí a sua Bíblia para a gente poder ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar no dia de hoje. Vamos iniciar aqui no capítulo 4 de Tobias. E aqui nós vamos ver uns conselhos de pai. Você aí que é pai, você aí que também seja mãe, olha para você ver aqui alguns conselhos que Tobit vai passar para o seu filho Tobias. Conselhos necessários até o dia de hoje. Conselhos que devemos levar, ensinar para os nossos filhos e aprender também com esses conselhos que a Bíblia traz para a gente, para que nós possamos internalizar e fazer isso algo prático na nossa vida todos os dias. Então vamos abrir aí no capítulo 4 de Tobias. Nesse dia, Tobit lembrou-se do dinheiro que tinha deixado com Gabael, em Rages, na Média, e pensou, eu pedi a morte. Por que não chamar o meu filho Tobias e não informá-lo sobre esse dinheiro antes de morrer? Então chamou o filho Tobias e lhe disse, quando eu morrer, me dê uma sepultura digna. Honre sua mãe e não a abandone nunca, enquanto ela viver. Faça sempre o que for do agrado dela e por nada lhe cause tristeza. Ou seja, a importância de honrarmos a nossa mãe, aquela pessoa que Deus escolheu para nos dar a luz, para nos dar a vida. Devemos honrar a nossa mãe, respeitar, fazer coisas boas para ela, não como uma moeda de troca, mas sim porque você a ama e Deus nos pede no seu mandamento honrar pai e mãe. Então honre a sua mãe, assim como a Bíblia fala, nunca a abandone, ou seja, não vire as costas para a sua mãe, principalmente quando ela estiver idosa. Não abandone ela, não coloque ela num asilo, cuide dela, pois ela cuidou de você a vida inteira. Te deu educação, te deu saúde, te deu alimento, te deu moradia. Agora é a sua hora de cuidar da sua mãe, ou seja, não abandone ela jamais. Lembre-se, meu filho, de que ela passou muitos perigos por sua causa, quando você estava no ventre dela. Quando ela morrer, sepulte-a junto de mim, no mesmo túmulo. Meu filho, lembre-se do Senhor todos os dias. Não peque, nem transgrida seus mandamentos. Pratique a justiça todos os dias da vida e jamais ande pelos caminhos da injustiça. Olha para você ver o ensinamento que Tobit passa para o seu filho. Que lembrarmos do Senhor todos os dias, ou seja, na hora de acordar, fazer a nossa oração, antes de dormir, fazer a nossa oração também, e ao decorrer do dia onde você estiver, seja na casa, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, faculdade, é lembrar do Senhor, seja no ônibus, no metrô, é lembrar, orar, conversar com Deus, faça de Deus o seu amigo íntimo e ande pelo caminho da justiça todos os dias da sua vida. Você pode ter certeza que se você for um homem justo, Deus vai estar do seu lado. Se você agir conforme a verdade, será bem-sucedido com tudo o que fizer, com todos os que praticam a justiça. Dê esmolas daquilo que você possui e não seja mesquinho. Se você vê um pobre, não desvie o rosto, e Deus não afastará seu rosto de você. Ou seja, ajudar as pessoas mais necessitadas. Quando você vê uma pessoa em situação de rua, não vire as costas para ela. Não trate com falta de educação, com falta de respeito. Não a menospreze essa pessoa. Deus pode estar usando daquela pessoa para te mostrar aquilo que você deve fazer, para abençoar a sua vida. Deus pode estar
nos mais pobres, e Deus está naqueles que a sociedade tenta afastá-los. Então, não menospreze, não seja nariz em pé, não seja mesquinho, ou seja, ajude o seu irmão. Às vezes aquela pessoa nem precisa tanto de dinheiro, ela só precisa ser ouvida. Você já parou para conversar com alguém na rua? Cara, teve uma vez uma experiência que eu tive, eu estava passando perto de uma lanchonete e vi uma mulher sentada assim na beira da calçada pedindo algumas coisas e tudo mais, e foi muito engraçada a situação. Eu comprei um salgado para ela e aí eu cheguei com um salgado na mão e tinha um refri também. Aí eu passei assim, fiquei na frente dela e perguntei assim, tudo bem, boa tarde, né? Ela, boa tarde, tudo bem. Eu perguntei assim, o que a senhora tá fazendo aí? Foi muito engraçado, cara. Ela virou pra mim e falou assim, tô sentada. Aí eu falei assim, é verdade. A senhora tá sentada, a senhora tá com fome? Ela falou assim, tô um pouco. Aí eu falei assim, comprei um salgado, um refrigerante pra senhora, toma aqui. Ela, muito obrigado, Deus abençoe. E fui embora, cara. Então, tipo assim, às vezes você até se diverte. Você ali não vira o rosto para aquela pessoa, não menospreza ela, né? Mas você até se diverte, porque, obviamente, eu perguntei para ela o que ela estava fazendo ali sentada e ela me respondeu, tô sentada. Então você vê que uma coisa muito simples, né? Deus pode estar nesse momento ali fazendo alegria para minha vida. Talvez eu estivesse com a cabeça em algum outro lugar, pensamento lá fora, com as preocupações do mundo, mas numa resposta muito simples, a moça fez o meu dia mais feliz. Eu com certeza ajudei ela ali com o alimento, mas a ajuda que ela me deu de uma frase muito simples dela alegrou muito o meu dia. Então a importância de não ser mesquinho, a importância de ajudar o próximo, é isso que Deus nos pede. Ou seja, não virar o rosto para as pessoas que estão em situação de rua. Ou seja, ajude. Se você tiver a condição, ajude. Não vira o rosto para essa pessoa, tá bom? Que sua esmola seja proporcional aos bens que você possui. Se você tem muito, dê muito. Se você tem pouco, não tenha receio de dar conforme esse pouco. Ou seja, dá aquilo que você pode. Se você tem muita condição de ajudar uma pessoa que está numa situação difícil, numa situação de rua, numa situação de pobreza, se você tem a condição de ajudar bastante, ajude. Agora, se você já tem uma condição um pouco mais complicada, mas mesmo assim você tem pouco ali, aquele pouco que você pode partilhar, né? Porque nós sabemos, o pouco compartilhado com Deus se torna muito. Então, que você possa ajudar com o teu pouco também. Você pode ter certeza que você dando de coração, Deus sabe, e Ele vai te abençoar conforme aquele pouco que você está ajudando aquela pessoa. Assim você estará guardando um tesouro para o dia da necessidade, pois a esmola livra da morte e não deixa cair nas trevas. Quem dá esmola apresenta uma boa oferta ao Altíssimo. Meu filho, afaste-se de qualquer união ilegal. Em primeiro lugar, escolha uma esposa que pertença à família de seus antepassados. Não se case com mulher estrangeira que não seja da tribo do seu pai, porque somos filhos de profetas. Lembre-se de Noé, Abraão, Isaque e Jacó, nossos antepassados mais antigos. Todos eles se casaram com mulheres da sua parentela, foram abençoados em seus filhos, e sua descendência possuirá a terra como herança. Meu filho, ame seus parentes. Não se mostre orgulhoso diante de seus irmãos. Ou seja, amar as pessoas que Deus colocou como parentesco na nossa vida. Amar as pessoas que Deus colocou na nossa família. Às vezes nós temos alguns parentes que são complicados. Acredito que toda família tem os seus parentes mais complicados. Mas se Deus fala pra gente, ame seus parentes, não se mostre orgulhoso diante de seus irmãos. Ou seja, não se sinta especial, não se sinta o maior, não se sinta aí o mais inteligente, o mais sábio, não se sinta orgulhoso. Tenha humildade. Saiba que nós somos iguais. O mesmo Deus que morreu na cruz por mim, foi o mesmo Deus que morreu na cruz pelo meu irmão, pelo meu parente.
mesmo que ele seja um pouco mais chatinho, sabe? Mas ame a ele, cara, respeite, ajude-o e não faça pouco caso do seu irmão, pois o orgulho só tende a nos afastar de Deus. Os filhos e filhas do seu povo e escolha entre elas a sua mulher. De fato, o orgulho é causa da ruína e muita inquietação. A preguiça traz pobreza e miséria, porque a preguiça é a mãe da fome. Ou seja, o orgulho nos causa ruína, e a ruína nos afasta de Deus. Ou seja, a ruína é estar longe de Deus. Não se deixe que o orgulho, por você se achar melhor do que todo mundo, às vezes até mesmo melhor do que Deus, achar que você mesmo toma conta das atitudes da sua vida, saiba que Deus é quem guia os nossos passos. Não estou falando aqui também para você ser preguiçoso, porque aqui, como eu já falo logo em seguida, a preguiça traz pobreza e miséria, porque a preguiça é a mãe da fome. Ou seja, não seja preguiçoso, mas confie no Senhor e haja para que Ele possa abençoar a sua vida. Ou seja, confie no Pai, mas também faça a sua parte. Não se deixe aí enganar, achando que Deus vai fazer até as bênçãos chegar até você. Não é assim. Ele pede para que você caminhe também, pois Ele vai dando o chão. Ou seja, dê o primeiro passo e Deus vai colocar o chão por baixo, tá bom? Não atrase o pagamento de quem trabalha para você. Pague sem demora, e se você estiver sendo justo, Deus o recompensará. Ou seja, ajude os seus funcionários, ajude quem trabalha para você, pague conforme você combinou com seu empregado, não atrase o salário, pois Deus nos pede que você seja justo com quem trabalha com você, e assim Ele vai te recompensar. Meu filho, Meu filho, seja reservado em tudo o que fizer e bem educado em todo o seu comportamento. Olha para você ver o que a Bíblia nos ensina. Seja reservado. Hoje nós vemos um mundo aí, cara, onde todas as pessoas querem se amostrar fisicamente, onde a imagem física é mais importante que a imagem interior. Não estou falando aqui também para você deixar aí de cortar o cabelo, de tomar banho não, tá? Não entenda errado. Mas seja reservado. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito para que você possa ser um homem e uma mulher de Deus. E, obviamente, ter educação bíblica, ter educação de mandamento para que você saiba seguir o caminho do Pai. Não faça para ninguém aquilo que você não gosta que façam para você. Não beba vinho até se embriagar e não deixe que a embriaguez seja sua companheira de caminho. Ou seja, não deixe aí que as bebidas, que as drogas, que o álcool possa te afastar dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não deixe que a embriaguez seja algo primordial para você. Você achar aí que ficar bêbado é da hora, que é top, que você é descolado. Cara, você está só se afastando daquele propósito que Deus tem para a sua vida. Então não deixe que a embriaguez te deixe aí inconsciente, pois Deus ele tem algo muito maior para a sua vida. Então não deixe que o álcool perca o seu valor que você tem em Deus. Reparta seu pão com quem tem fome e suas roupas com quem está nu. Dê como esmola tudo o que você tem de supérfluo e não seja mesquinho. Ofereça seu pão e vinho sobre o túmulo dos justos ao invés de dá-los aos infiéis. Procure aconselhar-se com pessoas sensatas e nunca despreze um conselho útil. Olha a importância aqui de você ouvir bons conselhos, de você ouvir as pessoas que estão no caminho de Deus. Então, sempre que você for procurar um conselho de uma pessoa que esteja ao seu lado, procure uma pessoa que você sabe que segue os mandamentos de Cristo. Não procure conselho em lugares ruins e quando você ouvir esses bons conselhos, não despreze o conselho útil. Bendiga ao Senhor, Deus, em todas as circunstâncias. Peça que Ele guie você em todos os caminhos
e que Ele faça você ter sucesso em todas as iniciativas e projetos. Pois nenhum povo possui a sabedoria, somente o Senhor é quem dá seus bens. Olha para você ver que maravilha. Quando você quiser iniciar um novo projeto, quando você tiver aí um novo plano, inclua Deus nesse novo projeto, nesse novo plano. Peça para que Ele guie os seus passos, não deixe que você caia em caminho tortuoso, em caminhos ruins, e que Ele possa fazer a vontade dEle, que a vontade dEle prevaleça em nossa vida. Pois você pode ter certeza que Deus estiver guiando os seus passos no projeto que você estiver, cara, Ele vai te abençoar muito. Peça para que Deus faça a vontade dEle na sua vida. Se você está na faculdade, peça para que Deus guie os seus passos. Se você está almejando um trabalho que você tanto quis, peça para que Deus guie os seus passos. Se você talvez já está aí no trabalho e quer subir num cargo, quer subir de nível dentro da sua empresa, peça para que Deus guie os seus passos. Pode ter certeza, cara, que Ele só tem o melhor para dar para a sua vida. Confie no Senhor. Segundo o projeto dele, o Senhor exalta ou rebaixa até o fundo da mansão dos mortos. Ou seja, se Deus dá, Ele é Deus. Se Deus tira, Ele continua sendo Deus. Portanto, meu filho, lembre-se dessas normas e não permita que elas desapareçam de sua memória. Meu filho, quero ainda contar-lhe que deixei 300 quilos de prata com Gabael, filho de Gabri, na cidade de Rages, na Média. Não tenha medo, meu filho, se nós ficamos pobres. Se você temer a Deus, se evitar todo tipo de pecado e se você fizer o que agrada ao Senhor, seu Deus, você terá uma grande riqueza. Ou seja, não tenha medo que o dinheiro acabe. Não tenha medo aí de ficar pobre financeiramente falando. Se você tem Deus, se você anda no caminho dele, busca cumprir todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, desviar-se do pecado e encher o seu coração da graça do Pai, você pode ter certeza que você é muito rico. Você tem a riqueza que vem de Deus. Então busque sempre a riqueza que vem do alto e não a riqueza mundana. Vamos agora aqui entrar no capítulo 5. Tobias perguntou a seu pai. Só um detalhe. Talvez falando aqui as pessoas confundam. Eu falei aqui sobre não buscar a riqueza humana. Você pode sim. Não estou aqui negligenciando para que você não busque trabalhar, não busque ter mais uma condição financeira boa. Não é isso, tá? Não entenda errado. Mas não basta você ganhar o mundo e perder a Deus. Então, antes de querer se tornar rico no mundo, que não tem nenhum problema, mas antes disso, busque ser rico na graça do Pai. Busque ser rico na fé. Busque ser rico no amor que Deus tem pela sua vida e ame a Ele sobre todas as coisas. Essa é a verdadeira riqueza. Vamos agora para o capítulo 5. Tobias perguntou a seu pai: Meu pai, vou fazer tudo o que o Senhor mandou. Mas como posso recuperar esse dinheiro? Gabael não me conhece e eu não o conheço. Que sinal posso dar-lhe para que ele me reconheça, acredite em mim e me entregue o dinheiro? Além disso, não conheço o caminho para ir até a Média. Então aqui, ó, vai prestando atenção aqui porque o livro de Tobias é como se fosse uma história. Eu já falei isso no dia de ontem. Então aqui o pai de Tobias pediu para ele buscar um dinheiro que ele tinha deixado guardado. E Tobias fala com o pai aqui que ele não sabe o caminho. Como é que ele vai chegar até lá? E se Gabael não o reconhecer? O que vai ser, não é verdade? Vamos lá, precisei trocar de lugar aqui. Chegou algumas visitas e aí eu tive que trocar de lugar para poder continuar aqui com a leitura. Vamos aqui para o versículo 3. Presta bastante atenção na história, tá? Tobit respondeu: Gabael me deu um documento e eu dei outro a ele. Dividi o documento e em duas partes e cada um ficou com uma delas. Uma parte eu deixei lá com o dinheiro e a outra está comigo. Já se passaram 20 anos desde que eu depositei esse dinheiro. Agora, meu filho, vai procurar uma pessoa de confiança que possa acompanhá-lo na viagem e nós pagaremos a ele quando vocês voltarem. Vá e recupere esse dinheiro que está com Gabael.
Tobias saiu para procurar uma pessoa que pudesse ir com ele até a Média e conhecesse o caminho. Logo que saiu, encontrou o anjo Rafael bem à frente dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Olha que maravilha! Para poder guiar o caminho aqui de Tobias até... Como é que é o nome do lugar? Até a Média. Deus colocou um anjo para guiar os passos de Tobias. Que nós possamos pedir para que Deus coloque os seus anjos ao nosso redor para guiar os nossos passos também. Tobias lhe perguntou. Ele não vai saber. Tobias aqui não sabe, né? Como fala aqui, ó. Logo que saiu, encontrou o anjo Rafael bem à frente dele, mas não sabia que era um anjo de Deus. Tobias lhe perguntou, de onde você é, rapaz? Ele respondeu, sou israelita, sou compatriota e estou aqui procurando trabalho. Tobias lhe perguntou, você sabe o caminho para a Média? Ele respondeu, sim, já estive lá muitas vezes e conheço bem todos os caminhos. Fui muitas vezes à Média e me hospedei na casa do nosso compatriota Gabael, que mora em Rages, na Média. São 2 dias de viagens de Ecbátana até Rages, pois Rages fica na região montanhosa e Ecbátana fica na planície. Tobias disse, espere aqui, rapaz, enquanto vou contar isso a meu pai. Estou precisando que você viaje comigo, eu lhe pago depois. Rafael disse, está bem, ficarei esperando, mas não demore. Tobias entrou em casa e contou a seu pai Tobit, pai, encontrei um israelita que é nosso compatriota. Tobit lhe disse, chame-o para que eu saiba de que família e tribo ele é, e se é de confiança para viajar com você, meu filho. Tobias saiu para chamá-lo e disse, rapaz, meu pai está chamando você. O anjo entrou na casa e Tobit se apresentou em cumprimentá-lo. E Tobit se apressou em cumprimentá-lo. O anjo disse, desejo-lhe muita alegria. Tobit respondeu, que alegria ainda posso ter? Sou cego, não enxergo a luz do dia, vivo na escuridão com os mortos, que já não enxergam a luz. Escuto a voz das pessoas, mas não posso vê-las. Rafael disse-lhe, coragem, em breve Deus vai curá-lo. Tenha confiança. Olha para você ver o que anjo Rafael diz aqui para Tobit. Coragem, filho. Coragem, pois em breve Deus vai curar você. Tenha confiança. Então, digo para você o mesmo aí, que talvez esteja vendo esse vídeo e esteja passando por alguma doença, Deus manda dizer para você ter bastante coragem, tá? Não se desanime, continue firme, continue forte, continue orando, porque Deus vai curar você. Tenha confiança no Pai, pois Ele vai te abençoar e vai te tirar dessa, tá? Confie em Deus. Tobit disse a ele, meu filho Tobias quer ir até a Média. Você pode ir com ele para ensinar o caminho. Eu lhe pagarei por isso, meu irmão. Ele respondeu, posso ir. Conheço todas as estradas, muitas vezes viajei até a Média e já percorri todas as suas planícies e montanhas, e conheço todos os caminhos por lá. Tobit lhe perguntou, meu irmão, de que família e tribo você é? Conte para mim. O anjo respondeu, para que você quer saber? Sobre minha família e tribo? Tobit insistiu, gostaria de saber de quem você é filho e qual é o seu nome. Rafael respondeu, sou Azarias, filho do grande Ananias, um compatriota seu. Tobit disse, seja bem-vindo, meu irmão. Não leve a mal se eu procuro saber exatamente seu nome e sua família. Acontece que você é parente meu e vem de uma família honesta e honrada. Conheço bem Ananias e Natã, os 2 filhos do grande Semeías. Eles costumavam ir comigo a Jerusalém para juntos adorarmos a Deus. Eles nunca se desviaram do caminho certo. Seus parentes são homens de bem. Seja bem-vindo, porque você vem de uma raiz boa. E acrescentou, vou lhe pagar 1 dracma por dia, além do necessário para você e meu filho. Acompanhe meu filho, que depois eu ainda posso lhe aumentar o pagamento. O rapaz respondeu, vou com ele, não tenha medo. Iremos e voltaremos são
e salvos. O caminho é seguro. Tobit disse: Deus lhe pague, meu irmão. Então, Tobit chamou o filho e recomendou: Filho, prepare o necessário para a viagem e parta com o seu parente. Que o Deus do céu proteja vocês e os traga sãos e salvos. Que seu anjo os acompanhe com sua proteção, meu filho. Olha para você ver. Tobit aqui deseja uma boa viagem para o seu filho e ele fecha a fala dizendo o seguinte: que seu anjo os acompanhe com sua proteção, meu filho. Mal sabia ele que o filho dele já estava com um anjo enviado por Deus, que a companhia que ia ajudar ele a chegar no caminho até a Média já era o anjo de Deus. Olha para você ver, Deus já estava abençoando eles há muito tempo, cara. Tobias beijou seu pai e sua mãe e partiu para a viagem, enquanto Tobit lhe dizia: Boa viagem. Sua mãe começou a chorar e disse a Tobit: Por que você mandou o meu filho? Ele era o nosso apoio e sempre estava perto de nós. O dinheiro não vale nada em comparação com o nosso filho. O que Deus nos dava era o bastante. Tobit disse: Não se preocupe, nosso filho partiu e voltará são e salvo. Você verá com seus próprios olhos quando ele voltar são e salvo. Não se preocupe nem se atormente, minha irmã. Um anjo bom o acompanhará, lhe dará uma viagem tranquila e o trará são e salvo. Então ela parou de chorar. Olha para você ver aqui, cara, como Deus ele age de uma forma muito simples, de uma forma comum. Deus ele age, mas muitas vezes a gente imagina que Deus vai fazer tipo assim coisas absurdas, né? Onde ele pode fazer isso. Não estou dizendo que ele não vai fazer isso, tá? Mas a gente imagina que todas as bênçãos, todas as graças que Deus vai dar, vai chegar assim, cara, com um alarde muito grande e vai ter um tapete vermelho. Imagina, você vai receber uma bênção e aí os anjos de Deus esticam com o tapete vermelho para você até a sua conquista, até o seu objetivo. E, cara, muitas vezes nem é assim. Deus utiliza das coisas mais comuns. Por isso que nós não devemos virar os olhos, as costas para os nossos irmãos mais pobres, mais humildes, talvez esteja passando por uma dificuldade, pois Deus pode estar usando daquela pessoa que muitos até mesmo ignorariam. Então Deus ele age nas coisas mais simples, nas coisas mais comuns. E é nas coisas mais simples onde Deus mostra a sua grandeza. Olha para você ver como nós temos um Deus maravilhoso. Ele usa dos mais simples, dos mais humildes, dos mais enfraquecidos para fazer maravilhas. Então, cara, confie no Senhor e peça para Ele, Deus, me manter firme no seu caminho e para que eu possa, Pai, seguir a Tua vontade, mesmo às vezes sem nem entender, mas que eu possa permanecer fiel, Pai, na Tua vontade, nos Teus propósitos, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor quer para mim é muito maior daquilo que eu consigo imaginar. Então, cara, Deus é perfeito. Confie no Senhor. Sinceramente, você não vai se arrepender. Te dou certeza absoluta disso. Vamos aqui agora para o capítulo 6. Tobias partiu com o anjo e o cachorro os acompanhou. Caminharam até o anoitecer e acamparam junto ao rio Tigre. Tobias foi lavar os pés no rio quando um grande peixe saltou da água, tentando devorar-lhe o pé. Tobias deu um grito, mas o anjo lhe disse: Pegue o peixe, não deixe fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e o tirou para fora d'água. O anjo lhe disse: Abra o peixe, tire o fel, o coração e o fígado, e os guarde. Jogue fora as tripas, o fel, o coração e o fígado desse peixe. São excelentes remédios. Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto, e continuaram a viagem até chegarem perto da Média. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: O coração e o fígado servem para serem queimados na presença do homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Se uma pessoa tem mancha branca nos olhos,
basta passar o fel. Depois se sopra sobre as manchas e a pessoa fica curada. Olha para você ver. Deus está usando aqui o seu anjo para que mostre para Tobias. Então, ele nem sabe, cara, das maravilhas que vai acontecer com as pessoas ao seu redor. Olha para você ver, às vezes Deus está nos colocando no caminho dele e nós não temos nem noção daquilo que ele vai nos entregar e até mesmo abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Tobias aqui vai ser usado como instrumento de Deus para abençoar, para poder curar uma mulher chamada Sara e também para poder curar o seu pai da cegueira. Preste atenção aí para você entender do que nós vamos falar. Quando entraram na Média e estavam perto de Ecbátana, Rafael disse: Irmão Tobias. Ele respondeu: O que foi? O anjo continuou: Hoje devemos passar a noite em casa de Hagel. Ele é parente seu e tem uma filha chamada Sara. Ela é filha única. Você é o parente mais próximo, tem mais direitos sobre ela do que os outros. Por isso é justo que seja você o herdeiro dos bens do pai dela. A moça é séria, corajosa e muito bonita, e o pai dela é de boa posição. E continuou: Você tem o direito de se casar com ela. Preste atenção, meu irmão. Hoje à noite vou falar com o pai dela, pedindo que lhe dê sua filha em casamento. Quando voltarmos de Rages, faremos o casamento. Eu lhe garanto que Hagel não vai poder negar a filha para você, fazendo-a casar-se com outro. Nesse caso, ele seria réu de morte, conforme a sentença do livro de Moisés, pois ele sabe que você tem mais direito de se casar com a filha dele que qualquer outro homem. Portanto, preste atenção, meu irmão. Vamos falar esta noite sobre a moça e pedir a mão dela. Quando voltarmos de Rages, nós a receberemos e a levaremos para a sua casa. Tobias, porém, respondeu: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela foi dada em casamento a 7 homens e que todos eles morreram no quarto, durante a noite de núpcias, quando iam se unir com ela. Ouvi dizer que foi um demônio que matou a todos eles. Olha para você ver, a mulher aqui, talvez ela estava possuída pelo demônio. Eu tenho medo. O demônio não faz nada para a moça, porém mata qualquer um que se aproxime dela. Sou filho único, tenho medo de morrer e levar meu pai e minha mãe à sepultura, pelo desgosto de me perderem. Eles não têm outro filho que possa enterrá-los. Então o anjo falou a Tobias: Você não se lembra de que seu pai lhe disse para você se casar com uma mulher da sua família? Só lembrando aqui que ela não estava sendo usada, né? Falei algo errado aqui. Sara não estava sendo usada pelo demônio, mas o próprio demônio matava todas aquelas pessoas, todos aqueles homens que tinham se casado com ela. Pois preste atenção, meu irmão, não se preocupe com o demônio e se case com ela. Eu tenho certeza de que esta noite ela vai ser dada a você em casamento. Quando você for para o quarto nupcial, pegue o fígado e o coração daquele peixe e o coloque-os no queimador de incenso. Quando a fumaça começar a subir e o demônio sentir o cheiro, ele fugirá e nunca mais aparecerá perto dela. Antes de se unir a ela, levantem-se os dois e rezem, pedindo ao Senhor do céu que tenha misericórdia e proteja vocês. Não tenha medo, ela foi destinada a você desde a eternidade e você é quem vai salvá-la. Ela irá com você e eu estou certo de que lhe dará filhos, que serão como irmãos. Não se preocupe. Olha para você ver que ensinamento maravilhoso. Devemos colocar isso em prática até mesmo nos dias de hoje. Quando você for se casar, quando você for unir com a sua esposa, os dois levantem-se e rezem. Peça para Deus misericórdia, peça para que eles possam proteger e abençoar o casamento de vocês, pois sem Deus, cara, o casamento acaba sendo algo supérfluo. Não faz sentido se unir com uma pessoa se nós não estamos unidos em Deus. Então lembre-se que se você quer casar, e eu tenho muita vontade de casar, se for da vontade de Deus, quem sabe um dia, mas é ter a noção de que a coisa principal que nós devemos ter dentro de um relacionamento matrimonial
é o amor em Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E pode ter certeza, você colocando Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, no seu casamento, cara, ele tem muitas bênçãos para vocês dois. Quando Tobias ouviu o que Rafael lhe dizia e soube que a moça era sua parente da mesma família de seu pai, ficou tão enamorado que o seu coração não conseguia separar-se dela. Até destaquei aqui, até anotei, cara, porque hoje muitas pessoas, né, se esqueceram do que é casamento. Tem gente aí que fala até que, nossa, Deus me livre de casamento. Eu já ouvi essa frase algumas vezes, infelizmente. Mas às vezes as pessoas aí, pelos problemas que a sociedade enfrenta, né, por se estar se separando cada vez mais de Deus, daquilo que Deus pede, né, nos seus mandamentos, as pessoas colocam um casamento como uma tragédia. E cara, vou explicar para você. Casamento não é uma tragédia. O casamento é uma relação de amor abençoada por Deus. Ou seja, Deus uniu vocês dois, é uma relação ali de amor que Deus está unindo vocês dois, e esse casamento ele é abençoado por Deus, ele deve ser abençoado por Deus. Essa é a importância de colocar a Deus sobre todas as coisas em qualquer relacionamento que você estiver. Se você estiver aí, cara, namorando, coloque Deus já em primeiro lugar. Se você estiver casado, coloque Deus em primeiro lugar. Se você está noivando ainda, coloque Deus em primeiro lugar. Você pode ter certeza que Deus vai dar a vida verdadeira para o casal. É Deus quem sustenta o matrimônio. Então não coloque aí a sua esperança nas coisas materiais, mas coloque o seu casamento, cara, nas mãos de Deus. Você pode ter certeza que vocês dois serão muito abençoados. E eu desejo aqui para os casais que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Um dia eu ainda vou encontrar a minha escolhida por Deus. Vamos aqui agora entrar no capítulo 7. Quando entraram em Ecbátana, Tobias disse: Azarias, meu irmão, leve-me logo até a casa do nosso irmão Hagel. O anjo o levou até a casa de Hagel, que estava sentado junto ao portão. Eles o cumprimentaram primeiro, e Hagel respondeu: Como vão, irmãos? Sejam bem-vindos. E o fez entrar na casa. E foi logo dizendo para sua mulher Edna: Como esse rapaz é parecido com o meu irmão Tobit? Edna lhe perguntou: De onde vocês são, meus irmãos? Eles responderam: Somos da tribo de Neftali e estamos exilados em Nínive. Ela perguntou: Vocês conhecem nosso irmão Tobit? Eles responderam: Conhecemos sim. Ela continuou: Ele está bem? Eles responderam: Sim, está vivo e passando bem. E Tobias acrescentou: Tobit é o meu pai. Hagel se levantou, deu um beijo em Tobias e chorando disse: Deus o abençoe, meu filho. Você tem um pai justo e bom. Que infelicidade ficar cego um homem tão justo e bom. E lançando-se ao pescoço de Tobias, desatou a chorar. Sua mulher Edna e sua filha Sara também começaram a chorar. Em seguida, Hagel mandou matar um cordeiro do rebanho e deu-lhes uma calorosa recepção. Depois de se lavarem e se purificarem, sentaram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael: Azarias, meu irmão, peça a Hagel que me dê minha irmã Sara em casamento. Hagel ouviu a conversa e disse ao rapaz: Coma, beba e fique à vontade. Esta noite, pois, além de você, meu irmão, não há outro homem que tenha direito de se casar com minha filha Sara. Eu nem tenho o direito de entregá-la a outro, porque você é meu parente mais próximo. Mas vou ser franco com você, meu filho. Já dei minha filha em casamento a 7 homens, parentes nossos, e todos morreram na noite em que entraram no quarto dela. Mas agora, meu filho, coma e beba, o Senhor cuidará de vocês. Tobias disse: Não vou comer nem beber antes que o Senhor me dê uma decisão. Hagel respondeu: Vou fazer o que você me pede. A minha filha vai lhe ser dada em casamento, conforme está determinado no livro de Moisés, e como Deus mandou fazer. Receba então a sua irmã. Vocês, a partir de agora, são marido e mulher. Ela pertence a você de hoje para sempre. Que o Senhor do céu os ajude esta noite e lhes conceda a sua misericórdia e a sua paz.
Que maravilha, cara. Olha pra você ver que perfeito, cara. Quando a união é baseada no amor de Deus, cara, é simplesmente lindo, é maravilhoso. A partir de agora, vocês não são mais um, vocês são marido e mulher. Que ela pertença a você para hoje e sempre. Que o Senhor do céu os ajude esta noite e lhes conceda a sua misericórdia e a sua paz. Cara, quando você une-se a uma pessoa e Deus é o centro desse casamento, Deus, cara, ele vai ser misericordioso, ele vai trabalhar junto com vocês para que vocês sejam abençoados. Então a importância de colocar o amor em Deus acima de toda e qualquer coisa, colocar a sua fé acima de Deus sobre toda e qualquer coisa, principalmente no matrimônio. Então você aí, esposa, você aí, esposo, coloque Deus sempre em primeiro lugar. Então Hagel, coloque sempre em primeiro lugar, pois ele vai abençoar vocês, tá? Então Hagel chamou sua filha Sara, que se apresentou. Ela tomou pela mão e a entregou a Tobias, dizendo: Receba, Sara, conforme a lei e a sentença que está escrita no livro de Moisés. Ela é dada a você como esposa. Receba e volte são e salvo para a casa do seu pai. Que o Deus do céu os acompanhe com a sua paz. Então chamou a mãe da moça, mandou trazer uma folha de papiro, escreveu o contrato de casamento, segundo o qual concedia a própria filha como esposa de Tobias, conforme a sentença da lei de Moisés. Depois disso, começaram a comer e beber. Hagel chamou sua esposa Edna e disse: Irmã, prepare outro quarto e leve para lá a nossa filha. Ela foi preparar a cama do quarto e levou a filha para lá. Depois começou a chorar pela filha, enxugou as lágrimas e disse: Coragem, filha, que o Senhor do céu transforme sua tristeza em alegria. Coragem, filha. E saiu. Ou seja, você aí, filha de Deus, que está com medo, Deus manda te dizer: coragem, pois Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Confie no Senhor e Ele vai te trazer alegria novamente, e alegria em Cristo, que é a alegria verdadeira. Confie em Deus. Vamos agora aqui para o capítulo 8, o último capítulo do dia de hoje. Vamos aqui fechar com chave de ouro. Esse livro de Tobias, cara, é sensacional, hein? Eu gostei pra caramba. Tô gostando pra caramba, ainda não acabou. Quando terminaram de comer e beber, foram dormir. Acompanharam o rapaz até o quarto. Tobias lembrou-se do que Rafael tinha dito, pegou o fígado e o coração do peixe que estava na sua sacola e colocou no queimador de incenso. O cheiro do peixe expulsou o demônio, que fugiu para as regiões do alto do Egito. Rafael imediatamente o perseguiu e pegou e o acorrentou. Olha para você ver. Rafael aqui foi o homem destinado por Deus para a vida de Tobias, e Tobias cumpriu aquilo que o anjo Rafael disse para ele, de poder pegar ali o peixe, queimar ele no incenso, e assim o demônio que fazia com que todos os homens que se casassem com Sara e morressem, esse demônio foi expulso para longe, cara, porque ele seguiu a vontade de Deus. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Tobias levantou-se e disse a Sara: Levante-se, minha irmã, vamos rezar e suplicar ao Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Misericórdia e salvação. Então ela se levantou, os dois começaram a rezar, pedindo que Deus os protegesse. Eles diziam: Bendito sejas tu, Deus de nossos antepassados, e bendito seja o teu nome para todo o sempre. Que o céu e tuas criaturas todas te bendigam para todo o sempre. Tu criaste Adão e, com ajuda e apoio, criaste Eva, sua mulher. E os dois nasceu a raça humana. Tu mesmo disseste. Deixa eu só destacar essa parte aqui que eu gostei bastante. Não é bom que o homem fique só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então a importância de honrar a sua esposa, de tratar bem ela, pois, como a própria Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então respeite, trate bem a sua esposa,
trate bem a sua namorada. Trate ela com carinho. Se eu me caso com minha prima, não é para satisfazer minha paixão. Eu me caso com reta intenção. Por favor, tem piedade de mim e dela, e faze que juntos chegamos à velhice. E os dois disseram juntos, Amém, Amém. Depois dormiram a noite inteira. Hagel, porém, levantou-se e chamou os empregados que tinha em casa para cavarem uma sepultura. Ele pensava assim, se eu não fizer isso e ele morrer, nós vamos ser objetos de riso e caçoada. Quando acabaram de cavar a sepultura, Hagel entrou em casa, chamou a mulher e disse, mande o empregado entrar no quarto deles e ver se Tobias está vivo. Se tiver morrido, vamos sepultá-lo imediatamente, para que ninguém fique sabendo. Mandaram a empregada, acenderam um lampião e abriram a porta. A empregada entrou e encontrou os dois deitados juntos e dormindo. Saindo do quarto, ela contou que ele estava vivo e que nada de mal parecia ter acontecido. Hagel deu graças ao Deus do céu, dizendo, Bendito seja tu, ó Deus, com todo o louvor mais sincero, seja bendito para sempre. Bendito seja tu, pela alegria que me deste, pois não aconteceu o mal que eu temia. Tu nos trataste segundo a tua grande misericórdia. Bendito sejas tu, que tivestes compaixão de 2 filhos únicos. Tem piedade deles, Senhor, e conceda-lhes a tua salvação. Faze com que eles cheguem ao fim da vida deles em meio à alegria e graça. Olha para você ver aqui que Tobit não, Hagel, né? Faz uma oração ali pedindo para a sua filha e agora o esposo da sua filha, para que eles sejam salvos e que no fim da vida deles, eles estejam em meio à alegria e à graça. Ou seja, pais aí, orem pelos seus filhos, orem pelos esposos, as esposas de vossos filhos, pois, cara, o pai que ora pelo filho, esse filho é muito abençoado, sinceramente. Em seguida, Hagel mandou os empregados taparem a sepultura antes que amanhecesse. Hagel disse à sua mulher para fazer muitos pães. Foi ao curral, escolheu 2 bois e 4 carneiros, e mandou preparar tudo, e começaram os preparativos. Depois chamou Tobias e lhe disse, Durante 14 dias você não sairá daqui, mas ficará em minha casa, comendo e bebendo comigo e alegrando o coração da minha filha que estava tão abatida. Depois você pegará a metade do que é meu e voltará são e salvo para o seu pai. Quando eu e minha mulher morrermos, também a outra metade será de vocês. Coragem, filho. Eu sou seu pai e Edna a sua mãe. De hoje em diante, nós pertencemos a você e a sua esposa. Coragem, filho. Até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre esse capítulo 8, que eu gostei bastante, que diz o seguinte. Tobias segue cuidadosamente as instruções de Rafael, ou seja, Tobias seguiu as instruções do anjo que era enviado por Deus. Então, consequentemente, ele seguiu as vontades de Deus. Então, vamos seguir as vontades que Deus quer para a nossa vida. Elas, na verdade, revelam a vontade do Deus que só quer a vida. A oração de Tobias mostra que o matrimônio não é relação egoísta, que diminui as pessoas e gera morte, mas relação de partilha, onde os parceiros crescem juntos e geram a vida futura. Olha para você ver a explicação do matrimônio. A oração de Tobias mostra que o matrimônio não é relação egoísta, que diminui as pessoas e gera morte, mas relação de partilha, onde os parceiros crescem juntos e geram a vida futura. Então, casar é se unir com uma outra pessoa e colocar os planos de Deus à frente de qualquer decisão que o casal tenha, ou seja, colocar Deus como a base principal, como a pedra angular para que o casamento esteja firme nas graças do Pai. Então coloque Deus sempre à frente de qualquer relacionamento que você se propor a entrar, seja se você está namorando, se você está noivo, se você está casado. Além disso, o matrimônio é para sempre. Isso não deve ser entendido como prisão perpétua, mas como abertura para a eternidade, pois todo amor verdadeiro tem vocação de eternidade. Olha que maravilha! Então não imagine aí, cara, que você casar, você vai viver numa prisão.
Nada disso. Não viaja na maionese, tá? Pelo amor de Deus. Cara, o matrimônio é algo para sempre. E o matrimônio é para levar você para a eternidade. É para você viver com Deus. Ou seja, se você tem um matrimônio aí fincado nas bases de Deus, nas bases cristãs, você pode ter certeza. Se você estiver colocando Deus acima de toda e qualquer coisa, amando a Ele sobre toda e qualquer situação, e se o seu casamento for para glorificar o nome de Deus, você pode ter certeza que esse casamento é para ser para a eternidade. Então coloque Deus à frente de todas as suas decisões de casal, tá bom? Deus abençoe você. A gente finaliza aqui com o dia de hoje. Tenha um bom dia, tenha uma boa semana. Não sei o dia que você está vendo esse vídeo aí, mas que Deus abençoe você, cara. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu namoro, que seja um namoro cristão, que você faça a vontade do Pai, tá bom? Que Deus abençoe o seu noivado e que Deus abençoe o seu casamento, tá bom? Até mais, fica com Deus. Amanhã nós estamos de volta. Deus te abençoe. Até mais.